Bíblia e abra comigo no livro do Êxodo, capítulo de número 20. Vamos ler a partir do versículo 1. Segundo livro da Bíblia Sagrada. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1. Diz: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses, da casa da servidão. Isso, versículo 3, diz: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo, nem embaixo na terra, nem águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém, queridos? Até aqui. Amados irmãos, nós estamos na sequência dos assuntos que dizem respeito ao credo assembleano. A maneira como nós, crentes assembleanos, olhamos para a Bíblia Sagrada e interpretamos uma série de verdades que aqui está escrito na Bíblia. Semana passada, eu acabei de falar para os irmãos sobre a lei. Eu disse para os irmãos coisas do tipo que a lei, ela é santa porque ela fora dada por Deus. E eu disse aos irmãos que dos códigos antigos, a lei de Deus é a mais importante, justamente porque ela fora dada por Deus, e o que vem de Deus é santo. Agora, eu disse aos irmãos, falei sobre a importância da lei, mas chamei a atenção que Jesus, ele foi o fiel cumpridor da lei. Se nós olharmos para Jesus, automaticamente nós somos também cumpridores. Agora, nós não andamos mais segundo a lei. Nós andamos agora na dispensação da graça. Andamos na direção do Espírito Santo. Aquele véu que separava o santo dos santos, ele foi rasgado de cima a baixo. E agora nós não temos mais que oferecer sacrifício de animais. Porque o maior de todos os sacrifícios foi o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário.
Então, irmãos, coisas desse tipo eu falei semana passada e acabei de falar semana passada. Hoje eu quero basicamente continuar o que eu terminei semana passada, que é falar um pouco sobre os 10 mandamentos. Nós, irmãos, cremos, nós professamos e ensinamos que os 10 mandamentos, eles são preceitos que foram dados por Deus, está na Bíblia Sagrada, né? Foi dado por Deus a Moisés, o servo do Senhor, para orientar a vida do povo de Israel. Então, o objetivo básico da lei, dos 10 mandamentos, foi orientar o povo de Israel sobre como eles deveriam viver. E antes de nós continuarmos nesse assunto, cabe a mim dizer aos irmãos que os 10 mandamentos também são chamados de decálogo. Eu não vou me aprofundar no significado da palavra decálogo, porque eu teria que fazer menção, por exemplo, ao hebraico e ao grego, inclusive, mas eu vou deixar isso para vocês aprenderem lá no curso de teologia, tá certo? Esse matricula, o Jorley explica para vocês lá, junto com o irmão Luciene. Mas preste bem atenção que, basicamente, nós temos, nos 10 mandamentos, nós temos 8 proibições e nós temos 2 ordens que foram dadas e que, traduzindo do hebraico para o português, significa as 10 palavras, justamente da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, é de onde vem o termo decálogo, não é? Ou as 10 palavras também. Agora, se você prestar atenção ao capítulo 20, versículo 1 que nós acabamos de ler, você vai observar que quem deu os 10 mandamentos foi Deus. E a autoridade dos 10 mandamentos está justamente em que foi Deus que deu para todos nós. O versículo 1 diz: então falou Deus todas estas palavras, dizendo. Quem deu essas palavras foi Deus. Isso aqui não é invenção. E aí eu vou falar sobre cada um deles. Daqui a pouco eu começo a citar cada um desses mandamentos. E a gente vai ver como é profundo, ou como foi profunda e é profunda, os mandamentos, as ordenanças de Deus para cada um de nós todos os dias. Esse termo, né, irmãos, das 10 palavras, ou os 10 mandamentos, ele só aparece 3 vezes na nossa Bíblia, traduzido como 10 mandamentos. Uma das vezes que aparece é lá no capítulo 34 do Êxodo. Os irmãos podem confirmar aí, virando a página da sua Bíblia, no capítulo de número 34, versículo de número 28, aonde está escrito assim, está escrito, e esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas a palavra do concerto, os 10 mandamentos. Se na sua Bíblia a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela traz a tradução de algumas palavras em específico. Por exemplo, a Bíblia que eu estou usando é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Aí ela traz um númerozinho do lado dos 10 mandamentos. Se você for conferir o númerozinho lá embaixo, está escrito lá, os 10 mandamentos ou as 10 palavras. Tá certo? As 10 palavras são as 10 leis que Deus deu a Moisés, lá na terra do Sinai, no monte que ele mandou Moisés subir. Então, também a gente pode ver, no livro do Deuteronômio, capítulo de número 4, o 5º livro da Bíblia, os irmãos podem conferir, Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo de número 13, está escrito aí, então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então nós vamos encontrar no livro do Êxodo 34, 28, no Deuteronômio 4, 13 e no Deuteronômio capítulo 10, versículo 4. São as 3 vezes na Bíblia Sagrada que nós encontramos o termo 10 mandamentos. A versão bíblica Almeida, irmão, atualizada, ela já traz 10 mandamentos traduzido como as 10 palavras.
Não vai vir lá 10 mandamentos, vai vir as 10 palavras de Moisés, o termo que ela usa. Mas enfim, diz respeito aos 10 mandamentos, né? Então, os 10 mandamentos, eles aparecem 2 vezes na Bíblia Sagrada. Primeiro no livro do Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 17, como nós acabamos de ler. E depois, no livro do Deuteronômio, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 21. Aí os irmãos vão ter a repetição das leis, onde o Deuteronômio vai repetir todas as leis que foram dadas ao povo de Deus. Preste atenção, quais são essas leis? Os irmãos olharem aí, mantenha sua Bíblia aberta. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo de número 2. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo de número 2. Nós vamos ter a primeira das leis. Está aí, irmãos, ó. Êxodo 20, versículo de número 2. Quando ele diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí o versículo de número 3 diz assim: E não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus diz: Eu sou o Deus. Você observa que ele não é um Deus. O nosso Deus, às vezes a gente tem que cuidar com os termos que a gente fala. Eu não sei para quem foi que eu falei que todo o batismo em águas eu estou ali, acho que foi no discipulado que eu disse. No batismo em águas, geralmente eu estou ajudando ali na secretaria os irmãos. E uma vez o pastor Sérgio me deu um ajuste, logo quando eu cheguei em Joinville, porque ele chegou e ele disse assim: os candidatos estão vindo, era um dia de muita chuva lá no templo sede. Aí eu disse: não, pastor, eles estão chegando para se batizar, eles estão animados. Aí ele pegou, olhou para mim com elegância bem grande, ele disse: na verdade, ninguém se batiza, são batizados. Aí saiu. Eu digo: eita, o bom entendedor, né? Nunca mais eu errei, né? Mas é interessante, ninguém se batiza, ninguém joga água na própria cabeça. Na verdade, são batizados. E a gente tem que tomar cuidado com os termos. Por exemplo, Êxodo 2 e 3, o Senhor fala e diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, se a gente falar que Deus é um Deus, a gente está comparando Deus a qualquer outro Deus, com D minúsculo, que possa existir na face da terra. Aí aqui diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quando Deus diz isso, ele está afirmando a todos nós o seguinte: ninguém pode fazer o que eu fiz. Sabia? Ninguém pode fazer o que Deus fez. Ninguém pode. Uma vez eu vi, há poucos dias, tinha um homem falando em rede nacional, e ele disse assim: eu sirvo outros deuses, e vocês precisam ver o que os outros deuses fazem dentro de uma sala. Ele disse: eu estava numa sala e começou uma ventania que assanhava o cabelo. Eu digo: isso é o Deus dos crentes? Não, é o Deus daqui, dessa sala. Eu disse assim: pois é, meu filho, dentro da sala, e alguém já vem questionar: e aí, pastor, o Deus do homem fez os cabelos dele mover. Eu digo: e por que ele não manda o Deus dele acalmar a tempestade? Porque ele não pode acalmar, só quem pode acalmar é o nosso Deus. O único que fez os prodígios e as maravilhas no Egito, e que tirou o povo de lá com uma forma tão tremenda que tirou, foi o nosso Deus. Cadê que você tem notícia de outro Deus abrindo o mar para o povo passar a pés enxutos? Não tem. Só quem fez isso foi o nosso Deus. Aí a Bíblia Sagrada diz, o primeiro mandamento, eu não vou me deter agora, eu só vou citá-los para os irmãos. Ele diz assim: eu sou o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, né? E da casa da servidão. Aí ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Segundo, está no versículo de número 4, né, irmãos? Ele vai do 4 ao 6, quando ele diz: não farás para ti imagem de escultura. E o versículo continua dizendo: e não se encurvarás diante dela. Veja como o versículo é amplo. Não tenha diante de ti imagem de escultura, nem se curve diante delas. Porque, irmãos, às vezes tem pessoas que descumprem uma parte do mandamento. Você vê como Deus é perfeito, ele abrange tudo. Tem pessoas que não fazem imagem de escultura, mas não pode ver uma que se prostra, né? E ainda diz assim: não, pastor, nós temos que respeitar, né? Lógico que eu não vou chutar a cara de nenhuma imagem aqui no púlpito da igreja,
mas eu também não tenho que reverenciar ela, irmãos. Não é? Tire isso da sua cabeça e tem alguém assim. Versículo de número 7. Diz assim, ó: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Né, irmãos? Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O quarto mandamento: lembra-te do sábado para o santificar. Né? Versículo de número 8, do 8 ao 11. Aqui vai ter uma explicação bem ampla que eu vou dar para os irmãos, porque muitos irmãos têm dúvida disso. E afinal, temos que guardar o sábado ou não? Não falta os cursos que eu vou explicar isso bem certo para os irmãos. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. Está lá, irmão. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não é? Versículo 6º mandamento, está lá no versículo 13, onde diz assim: não matarás. 7º mandamento, ó, versículo 14, está bem claro: não adulterarás. O 8º mandamento: não furtarás. O 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra teu próximo. E o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. E não cobiçarás também a mulher do teu próximo. Irmãos? Interessante. Então, essas são as 10 palavras que foram escritas nas tábuas de pedra. Tá certo? Sendo que os 3 primeiros desses mandamentos, os irmãos prestarem atenção, dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. O 4º mandamento, ele é o sábado, ele é duplo, ele é social e ele é espiritual ao mesmo tempo. Eu vou explicar para os irmãos. O aspecto social é cessar o trabalho a cada 6 dias de labor e dar descanso aos seres humanos e dedicar esse dia a Deus, que é o aspecto espiritual. Quando eu for falar do sábado, eu vou dizer: o dia de descanso foi instituído por Deus. Agora, ele foi instituído para quê? Para descansar, não é, irmão? Para esquecer de tudo, inclusive da igreja. Às vezes a palavra ela é pesada. Quem esteve no culto aqui, viu o servo de Deus pregar no culto de missões, ele trouxe uma palavra bem apropriada para o culto de missões, e ele chamou a atenção dos irmãos sobre a importância de se colocar à disposição de Deus. Quando ele disse assim: o que é que você está fazendo, Saul? Não é? No meio das bagagens. Sai daí, rapaz. Como é que um cabra de 2 metros de altura se esconde no meio das bagagens? Não é, irmãos? Então foi uma palavra bem apropriada. Você observa, eu vou falar para os irmãos que você imagina uma coisa interessante, que Deus instituiu um dia de descanso para a gente ficar dormindo. Não foi um dia para nós dedicarmos a Ele. Um dia para nós abrirmos mão um pouco do trabalho e nos voltarmos ao Deus do céu. Você vê, Deus é tão perfeito que Ele nos conhece, a nossa estrutura. É que nem a Santa Ceia. Se não tivesse instituído, se a gente não instituísse um dia para a Santa Ceia, o povo ia lembrar da morte e da ressurreição de Cristo todos os cultos? Não ia. Inclusive na ceia, tem muitos lugares que não lembram. Não é verdade? Na Santa Ceia, em muitos lugares, fazem o culto, fazem tudo, falta 5 minutos para acabar o culto, corre aqui os presbíteros e sai servindo aí o pão e o vinho, aí você já toma, já senta, já se ajoelha e a gente já agradece a Deus. E muita gente se engana com isso e não faz aquele memorial. Você vê, Jesus instituiu um dia de descanso para a gente dedicar a Deus. A pergunta é: nós estamos dedicando esse dia a Deus? Não é, irmãos? Acabou a pandemia. Deixa eu falar uma coisa que só o pastor pode falar. Acabou a pandemia. No dia do aniversário, vem para a igreja receber oração? Não vem, vai para o Beto Carreiro, porque é o dia que não paga. E aí, irmão? Não é? É verdade, é sério isso, dói, mas é cumprimento da palavra de Deus. Não é? No domingo, vem para o culto, não, eu tenho o direito de pegar minha família e ir. Estou dizendo que ninguém pode passear. Mas vem para o culto primeiro, mas eu vou chegar lá ainda. Preste atenção, irmãos, que os 10 mandamentos se resumem no seguinte: se a gente pegar esses 10 mandamentos, nós vamos observar que, aliás, do 6º mandamento em diante, deixa eu acabar aqui, vou logo resumir do 6º em diante, ele fala acerca do relacionamento com o próximo. Se você prestar bem atenção, esses 10 mandamentos, eles vão se resumir naqueles 2 que Jesus falou.
amar o teu Deus de toda a tua alma, coração e entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Tá certo? Então a Bíblia ainda diz, lá em Mateus 22, diz, desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Toda a lei, todos os 10 mandamentos se resumem nisso. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Tá certo? Agora, irmãos, quais são os significados e os propósitos dos 3 primeiros mandamentos? Aqui eu vou começar a explicar um pouquinho com mais alguns detalhes para os irmãos. Preste atenção que, antes de falar detalhadamente cada um dos mandamentos, eu tenho que dizer para os irmãos que lembre-se que nós não somos salvos por observar os mandamentos. Nós somos salvos, irmãos, pela graça. Não é isso? Porque pela graça somos salvos por meio da fé. Tá certo? Nós somos salvos pela graça e o meio para alcançarmos a graça é a fé. Agora me diga uma coisa. E por que o Senhor vai falar dos mandamentos? Dos 10 mandamentos em específico? Porque os 10 mandamentos, eles vão ensinar para a gente como direcionar a nossa vida. Por exemplo, nós não somos salvos por observarmos os 10 mandamentos. Nós somos salvos pela graça. Jesus veio e foi oferecido em sacrifício por todos nós. E se nós cremos nisso, nós seremos salvos. Agora, os mandamentos nos ensinam que não é da vontade de Deus, por exemplo, que alguém mate. Não matarás. Por exemplo, tem um assunto lá da teologia, que eu já ouvi Jolê ensinando outro dia para os irmãos, que é a ética cristã. É um dos assuntos mais polêmicos da teologia. Porque você entra em assuntos tipo aborto. O que é que a Bíblia fala sobre o aborto? Em resumo, a Bíblia diz o quê? Não matarás. Se há uma vida, ninguém tem direito de tirar a vida. Então, observando os 10 mandamentos, nós tomamos conhecimento da vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida, nos assuntos do dia a dia que nos norteiam. Está entendendo? Então, os 10 mandamentos, eles nos mostram a vontade de Deus em relação aos aspectos que estão em nossa volta. Por exemplo, irmãos, juridicamente falando, há uma diferença entre furto e roubo. O que é o furto? O furto é a subtração de outro, de alguma coisa ou de alguém, sem o uso de ameaça, grave ameaça ou força. É o furto. O roubo tem como característica o uso da força, da ameaça ou da grave ameaça. Agora o mandamento diz assim, não furtarás. O roubo, ele acontece, tem que ter contato físico, porque tem que ter agressão. Agora o furto não, é aquilo que faz na surdina. Daí o mandamento diz assim, Deus diz, não furtarás. Ou seja, quando ele diz não furtarás, é porque ele está olhando para a gente. Quando a gente menos espera que ele esteja vendo, ele está vendo, ele está olhando, e ele sabe tudo que a gente faz. Olha só que coisa interessante. O primeiro mandamento, essa é a vontade de Deus. Primeiro mandamento, que está lá no versículo 1 ao versículo 3, do 2 e 3, ele diz assim, eu sou o Senhor. Preste atenção que isso aqui é muito mais do que apologia ao monoteísmo. Isso aqui fala da soberania de Deus, que remiu Israel da escravidão do Egito. Preste atenção que esse pensamento aqui nos chama a atenção para a singularidade e a exclusividade que Deus deve ter na nossa vida. Deus deve ter o primeiro lugar na nossa vida. Olha o que é que diz. Primeiro, Deus, você já viu lá antes de Mateus 28, 19, que Deus aparece aos discípulos e diz assim, é-me dado, Jesus, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, ele aparece e ele diz assim, quem vai mandar vocês fazerem alguma coisa agora é quem tem todo o poder, não é qualquer pessoa. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele diz, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, às vezes, a gente se coloca diante de Deus, apresentando dificuldades. Aí Jesus diz assim, não, mas quem mandou você ir fazer discípulos é quem tem todo o poder no céu e na terra. Você observa que é na mesma linhagem agora. Deus falando ao seu povo, ele diz, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor.
aí vírgula. É como se ele dissesse, eu sou o Senhor e não existe outro. Quantos deuses a gente tem na nossa vida, irmãos? Um é o Deus da Bíblia. Aí ele diz assim, eu sou o Senhor, e não sou simplesmente o Senhor, porque eu já vi pessoas, comigo já aconteceu algumas vezes, das pessoas dizerem assim, fala aí com o Deus do teu pastor. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já vi pessoas que perdem a cabeça em determinado momento e tratam a Deus assim, o Deus do teu pastor. Uma vez tinha um irmão, quando era líder da mocidade, tinha um jovem abençoado, Erivan, até há poucos dias eu falei com ele, e tinha um jovem que era meio problemático. E uma vez, Erivan era bem simples, era um menino simples que a gente pegou numa situação bem terrível, cuidou dele. Aí tem uma palavra nas Bíblias mais antigas, que elas traduzem jovem por mancebo. Né? E eu lendo, o menino foi ler um versículo para a mocidade e disse, mancebo, eu vos escrevi porque sois fortes. Aí olhou para Elivan e disse assim, meu mancebo. Aí Elivan, eu, seu mancebo, ó. Aí para lá com essa história, eu não sou teu mancebo, não. Aí olhou para ele e disse, ei rapaz, fica quieto. Ele disse, não, mancebo é outro, aí eu mesmo, não, o cara está me estranhando, né? É porque a palavra é interessante. Ele diz, não, mancebo é o Deus dele aí, o meu não é isso não. Eu disse, não, mas na verdade mancebo é jovem, rapaz, é você. Disse, não, isso foi difícil para convencer ele. Interessante que a gente, isso aí chama atenção para a maneira, irmãos. A Bíblia fala, é tanto quando a Bíblia fala que nós somos templo de Deus e que nós damos o fruto do Espírito, uma das virtudes do fruto do Espírito é a temperança, é o domínio próprio. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes numa hora de raiva, você viu a leitura que a gente fez hoje? Pode alguém agredir Deus com palavras? Pode. Como? Blasfemando contra Ele. Dizendo que não, os ímpios prosperam, fazem tudo aí, ninguém olha para ele, e são fartos de tudo, e eu estou servindo a Deus e não tenho nada. São palavras que agridem Deus. A gente tem que ter cuidado, principalmente quando nossas emoções são colocadas à prova. Porque é nessa hora que o inimigo quer tirar a gente da posição. É nessa hora que ele quer levar você a colocar, irmãos, para trás o que está escrito aqui. Eu sou o Senhor, mas eu não sou só o Senhor, eu sou também o teu Deus. E isso a gente não pode abrir mão. Eu sou o Senhor e sou o teu Deus. E tem mais, ninguém pode fazer por nós o que Deus fez por nós. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Me diga uma coisa, se não fosse Deus na nossa vida, onde nós estaríamos agora? Aonde você estaria agora se não fosse Deus na sua vida? Mas irmãos, nós temos motivo de sobra para glorificar Deus essa noite. Porque nós temos um Senhor que é o nosso Deus e que nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão, nos libertou. Quantas pessoas já vieram para a igreja e já passaram por clínicas de recuperação, clínicas e clínicas de recuperação, e não foram libertos? 6 meses tem que ficar com a porta fechada e sair de lá para sair curado. Sai depois de 6 meses, passa um mês, volta de novo para o vício. Agora é liberto completamente quando aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e começa a ser ensinado em conformidade com a palavra. Deus liberta, sabe por quê? Não existe quem possa fazer por nós o que Deus faz. Mas eu já sei isso. Sim, na hora da raiva, você sabe disso porque blasfema. Porque na hora da raiva, a primeira coisa que a maioria das pessoas faz é: não vou mais para a igreja não. Primeira coisa que as pessoas fazem é: não vou mais ser crente não. Se é um cantor da igreja, a primeira coisa que faz, na primeira contrariedade que tem, é dizer assim: nunca mais eu canto. Nunca mais eu vou trabalhar para Jesus, como se Deus tivesse culpa. Nessa história, Deus não se move do lugar dele, Ele continua sendo Deus, Senhor da nossa vida, que nos tirou do Egito, da casa da escravidão, não é, irmãos? E que cuida da gente todos os dias. Ele continua sendo Deus. Você pode dizer amém por isso, irmão? Amém. Agora, o mesmo Deus que faz isso, o mesmo Deus que nos lembra que é Deus na nossa vida, Ele diz assim, ó: não terás outros deuses diante de mim.
Irmãos, o que aconteceu com o povo lá no deserto, quando estavam caminhando no deserto? E não tiveram paciência para ouvir a voz de Deus. Eles fizeram serpentes como para adorarem no deserto. Adoraram serpente. Adoraram bezerro de ouro. Vocês sabiam, irmãos, quer ver? Eu vou falar uma coisa aqui que diz respeito à nossa maturidade espiritual. Vocês sabiam que as pessoas hoje não querem mais ter paciência? Você sabia disso? Por exemplo, vou dar um exemplo de hoje. Hoje eu estava ali, arrumando um negócio ali, para amanhã, para o discipulado. Mistério do discipulado, estava arrumando ali. E chegou um homem e bateu palma ali. Irmão, o menino, o bagageiro da bicicleta. Aí eu peguei, o que é que eu fiz? Quando eu vi que o homem estava chamando, eu virei para o outro lado, peguei a chave, né? Bem pouquinho a chave. Aí fui separar a chave de abrir a porta. Achei a chave, coloquei a chave na porta, abri a porta. Quando eu abri, que eu dei, diga abençoado, ele pegou e saiu. Ele não vai esperar não veio quando eu chamei. Eu disse, mas já pensou? É para eu estar plantado na frente do portão, esperando a estrela. Já viu o tal do WhatsApp como cria ansiedade? Como coloca ansiedade no coração das pessoas? A maioria das pessoas é assim, manda uma mensagem no WhatsApp, aí fica, vamos ver quando é que ele vai ler. Se ler, se vai me responder. Não é? Fica naquela ansiedade, bota uma foto no Facebook, deixa eu ver quantas pessoas curtiram. Outro dia eu fui atrás de uma pessoa, disse, irmão, nunca mais eu vi na igreja. É porque há 2 meses atrás, eu coloquei uma foto no meu status, o pastor viu e não comentou. Eu digo, eu não sei nem o que é isso, o status, essas coisas. Sou da área de tecnologia, mas eu não vivo olhando essas coisas. O povo não tem mais paciência. Quer ver uma coisa? Por que eu estou dizendo isso? Pastor, nada disso eu faço. Mas eu vou dizer uma coisa, está cheio de gente impaciente, que não quer esperar a resposta de Deus do céu. Você imagina, Daniel orou por 3 semanas. Daí a Bíblia Sagrada diz que quando o anjo chegou para ele, disse assim, Daniel, desde o primeiro momento que se puseste a orar, que são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aí ele conta o que aconteceu no mundo espiritual. O príncipe do rei da Pérsia se colocou entre eu e você. Aí Deus mandou um dos oficiais e conta toda aquela história. Tá assim de gente, irmãos, que não tem paciência de ouvir a voz de Deus. Deixa eu ver onde tem um profeta aí para eu falar com o profeta. Para o profeta orar por mim, profetizar sobre a minha vida. E está cheio de profeta mentiroso aí, meu irmão. Está cheio de profeta de Baal aí. Profeta que não profetiza na frente do pastor. Porque tem medo de ser repreendido. Não profetiza na frente das irmãs do centro de oração. Profeta acabando o casamento aí. Tenha cuidado com isso, irmão. Profeta chegando dizendo, acaba o casamento, não é de Deus. Ou casa que Deus está mandando. Conversa é essa, rapaz? Se Deus quiser falar, Ele fala com você. Faz que nem Gideão. Senhor, não me tenha por filho de Belial. Mas se é o Senhor que está falando, que haja orvalho na lã e secura no campo. Agora faz o contrário, orvalho no campo e secura na lã. Isso é coisa de crente, não correr atrás de profeta. Parece uma coisa chocante, mas a Bíblia Sagrada está dizendo, não terás outros deuses diante de mim. Sabe quem é que o crente consulta para não ser embaraçado? Ele consulta a Deus. O Deus do céu, Ele é vivo, Ele lhe responde quando a gente consulta Ele, irmãos. Não seja embaraçado. Eu escuto muita coisa, e tudo bem, porque eu sou educado. Agora, seguir as coisas que eu escuto é outra história. Está aqui o manual, ele ainda deve ser consultado. Deixa eu ver se Deus tem espírito de Santo Antônio, para ficar fazendo casamento na igreja. Vai converter, rapaz, vai ler a Bíblia para morar no céu. É verdade, irmão. Tome cuidado para você não ser enganado com isso. É por isso que o povo não gosta muito de mim. Tem muita gente que não gosta de mim. Eu ainda digo essas coisas, digo mesmo. Está na Bíblia Sagrada. Não farás outros deuses diante de mim. O nosso Deus tem o D maiúsculo. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele nos tirou do Egito. Ele nos libertou da servidão. Para que eu vou me tornar escravo de um monte de pessoas sem compromisso?
Tem, irmão, tem pessoas sem compromisso. Quando o pastor não está, não profetiza. Não é só aqui não, em qualquer lugar. Qualquer lugar que você for, tem desses. Né, irmãos? Melhor profecia está aqui, ó. Está na Bíblia Sagrada. Preste atenção, irmão, que o propósito aqui é nos lembrar do Deus que nós temos. Agora, além disso, será que a gente faz outros deuses? Será que a gente faz outros deuses além do nosso Deus? Eu falei dos profetas. É dura essa palavra com os profetas, que não são servos de Deus. Você viu o profeta Isaías? Se você não lê o profeta Isaías com calma, você vai dizer, Isaías não era pentecostal. Porque ele fala, ele bate. Não é? Quem já leu o livro do profeta Isaías, ele bate contra algum tipo de iniquidade. Mas ele fala da falta de compromisso com a palavra. Não é que ele não era pentecostal. Irmão, quer ver o fogo do céu cair sobre a sua vida? Comece a ler a Bíblia Sagrada. É diferente a pessoa chegar aqui e ficar dizendo, irmão, se Deus fosse fazer isso, não sei o quê, falando besteira. E outra coisa é a gente abrir a Bíblia e dizer que um cego na beira do caminho clamando. Aí Jesus foi lá, enquanto todo mundo mandava o cego calar a boca, Jesus foi lá e diz, manda trazer o cego que está gritando. Tem uma multidão, mas eu não deixei de ouvir o clamor dele. Pregar a Bíblia dá um efeito diferente, a gente já começa a sentir um arrepio na alma, porque é a palavra de Deus. Agora, além das falsas profecias, a gente faz outros deuses? Faz, irmãos. Quer ver? Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Não é eu tenho que ensinar a Bíblia? Eu vou dizer. Eu vou falar, citando o caso do cotidiano, para eu ser mais breve. Por exemplo, alguém já me disse uma vez, né, já faz um tempo, não foi agora, não foi aqui inclusive, mas alguém já disse, pastor, eu não vou para o culto da semana por causa do meu gato. Eu disse, o que é que tem o seu gato, homem? Aí ele disse assim, não, é porque eu mandei fazer cirurgia para castrar o gato. E eu fico olhando para o gato todo dia com pena dele. Não era para eu ter feito aquela cirurgia. Mas o gato é tão bonito que dá gosto ficar olhando para aquele gato todo dia. Já pensou, irmão, trocar a obra de Deus por um gato? Vou deixar de fazer a obra de Deus por causa do gato. Vou deixar de fazer... E pastor, para praticar esporte, está errado? Não, irmão, pratica esporte. Não é? Vai lá praticar esporte. Tem que praticar mesmo, tem que estar em forma. Espírito, alma e corpo tem que ser apresentado a Deus santo e irrepreensível. Agora pratica esporte como crente. Na hora do culto, vou jogar futebol. Já pensou, irmão? Quando eu era líder de mocidade, meu pai não era crente ainda, eu lembro que era a final da Copa. E o pastor botou uma pressão na igreja, né? Quero ver quem é que vai assistir o final da Copa e não vem para o culto. Na hora do culto a igreja lotou, todo mundo com medo, né? Do pastor não ver no culto e ficar falando, e disciplinar alguém, que naquela época disciplinava mesmo. Daí eu lembro que começou a soltar os fogos, e a gente olhava assim, com medo de olhar para o outro, perguntar o placar, perguntava só pela vista, né? Assim, para ver se alguém dava dica, não tinha celular ainda ali em tempo real. Aí daqui a pouco, quem chega no culto, eu sentado no ministério, aquele clima tenso, os fogos, o povo gritando na rua, e a gente na igreja querendo saber o placar do jogo. Quem chegou? Meu pai. Daí ele chegou lá atrás, rindo, cara, dando gargalhada. Daí o povo, lá da frente, o pastor perguntou para ele, fez assim, aí ele disse, 3-0 pro Brasil. Começou a dar glória a Deus, o povo, glória a Deus, né? Aleluia. Daí depois, no final do culto, o pastor disse, não adianta disciplinar, vai ser o pai. Né, irmãos? Jesus não proíbe ninguém de praticar esporte. Agora sim, irmãos, a questão é se nós estamos fazendo do esporte um Deus. Tem situações aí, esse caso aí ele é interessante. Olha como a Bíblia ela vai causando desdobramentos. Por exemplo, tem pessoas que praticam esporte por profissão. Aqui uma profissional do esporte, ó, Josi, né? Pratica esporte por profissão. No dia que ela tem compromisso com o esporte, se for na hora do culto, ela tem que ir, porque é profissão, é esportista profissional, né, irmãos? Mas tem pessoas, hoje em dia está em moda a bike. Vou para o culto de ensino não, porque vou lá com a galera da bike, do pedal.
Galera do pedal, já pensou? Quero ver Jesus voltar para onde vai a galera do pedal na hora do culto. Que está fazendo do pedal um Deus. Não desdobra, né, irmão, isso aqui? A gente vai adaptando a nossa vida. Quem tem na sua casa que é maior do que o Deus que você serve? Quem tem na sua vida que é maior do que o Deus que você serve? Eu vou dizer uma coisa, na nossa vida, na nossa casa, nada pode ser maior do que o nosso Deus. No nosso coração, mas pastor, de fato não é, mas o nosso coração às vezes faz coisas serem maiores que Deus. Se ajusta, irmão, porque a gente tomar conhecimento que Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Muitos de nós aqui éramos feios. Jesus nos deu um semblante bonito, irmãos. Jesus escreveu, Deus escreveu o nosso nome no livro da vida. Aí você imagine por que no coração de muitos de nós, às vezes existem outros deuses, inclusive acima do Deus dos céus. O primeiro mandamento está nos ensinando isso. Agora quer ver uma coisa? É que o segundo mandamento complementa o primeiro. Olha aí a sua Bíblia agora, Êxodo 20, a partir do versículo 4. Olha como é amplo isso aqui, porque ele diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma. Agora você vai observar, não farás imagem de escultura. Aí muita gente diz: não, mas eu não faço imagem de escultura. Mas o mandamento não termina por aí, porque o mandamento diz assim: nem alguma semelhança do que está acima do céu, e embaixo na terra, e nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela. Você observa, além das imagens de escultura, aí diz: não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Perceba uma coisa aqui, irmãos. Agora, quando fala de imagens de escultura, né, o segundo mandamento, a Bíblia Sagrada, o segundo mandamento, ela está falando acerca do que nós devemos adorar Deus diretamente. Nós não podemos colocar ninguém entre a nossa vida e Deus. Você está entendendo? Você sabia que tem muita gente morrendo? Peraí, pastor, nós somos crentes. Não tem imagem de escultura na nossa vida. Você sabia que tem pessoas morrendo porque no lugar dela dobrar o joelho e se consolar com Deus, ela é especialista em contar os seus próprios problemas a várias pessoas? Não tem segredo com Deus. Coloca pessoas entre ela e Deus. Irmãos, nós temos Deus. No dia que eu estava ensinando o discipulado ali, que atravessou o nome do bar, eu vou guardar isso pro resto da minha vida, aqui nessa igreja, atravessou o nome do bar e disse assim: pastor, bêbado, Deus está no bar? Eu disse: tá, querido, Deus está no bar. Aí ele ficou olhando para mim: como pode Deus estar no bar? Porque está a maior desgraça lá, o povo está jogando dinheiro fora, estão embriagados, estão se prostituindo. Aí eu disse assim: Deus está no bar. Ele disse: me explique. Claro, eu vou te explicar. Deus está em todos os lugares naturalmente, Ele é onipresente. Agora, sabe qual é a diferença do bar e da igreja? Ele disse: qual? Ele disse: é porque na igreja a gente chama Deus para ser o nosso Deus. Senhor, chega aqui onde eu estou. O Senhor é Deus da nossa vida. E lá no bar vocês nos chamam. Faz o seguinte: quando você chegar lá agora, chama a atenção todo mundo e diz: vamos fazer uma oração aqui. Senhor, toma a frente desse bar. Na hora que você mandar Deus tomar a frente do bar, sabe o que vai acontecer? Aquele bar vai deixar de ser um bar, vai se transformar numa igreja. Porque Deus estará lá agora também como Senhor da vida de vocês. Esse mandamento nos chama a atenção, né, irmãos? Nos chama a atenção acerca de quem é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus, eu já falei no primeiro mandamento. Agora, irmãos, não pode haver mediadores entre a gente e Deus. Aí você vê como é amplo o mandamento, que ele diz assim, ó: não farás imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus.
Irmãos, não tem crentes aí com medo de anjo? Não tem crentes reverenciando o anjo? Tem igreja que tem a cadeira do anjo, que fica vazia. Tem igreja assim, você já viu? Alguém já viu? Você já deve ter visto, anda por aí em muitos lugares. Tem coisa estranha por aí, irmão. Tem cadeira que fica vazia na hora do culto, ninguém senta. Por quê? Aquela cadeira do anjo. E não é fazendo menção ao pastor da igreja. Não, é um anjo do céu que desce para sentar naquela cadeira todo culto. E tem que ter a cadeira para ele sentar. Teve um pregador famoso que numa época aí, ele começou com a história: Senhor, olha a autoridade do homem. Eu só prego se o Senhor colocar um anjo do meu lado, um anjo na porta. Tu lembra dessa história? Um anjo lá fora, cuidando desse lugar. Aí estava cheio desses rapazinhos andando por aí, por fora, e dizendo: Senhor, eu só prego. Olha como vai dizer a Deus: eu só prego, impondo condição a Deus. Se o Senhor colocar um anjo, ou seja, coisas semelhantes com semelhança do que está no céu, e coisas semelhantes do que está na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aí a Bíblia diz: não te encurvarás a ela, nem as servirás. Irmãos, a nossa adoração ela deve ser exclusiva a Deus. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa aos irmãos. Quando nós oramos, como é a nossa oração? Nós oramos a Deus. A oração é uma conversa que a gente tem com Deus. Agora, você sabia que tem lugares que não ensinam isso ao povo? Já viu? Eu falei outro dia aqui, quando eu estava falando de oração, eu disse: oração não é um raio que eu lanço ali. Vou lançar um raio numa Francineuta. Né? Um raio ali é a minha oração. Né? Aí, não tem pessoas que pensam que a oração é assim? Fazer uma oração poderosa agora, para esse jarro se transformar numa aranha. Aí vou lá saculejar o jarro porque tem poder na minha mão. Ô, irmão, paciência. Vai ler a Bíblia. Não tem poder na minha mão. O poder tem... A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quem é que tem poder para fazer, irmão? É Deus. A nossa oração é a Ele. Aí as pessoas não são ensinadas assim. Aí elas ficam vivendo naquele mundo de ilusão. Alguém aparece como super poderoso, né? O bam, né? Aquela pessoa, o cancã da vez. É aquela pessoa poderosa que cheia de poder, e as pessoas vão tudo se encurvar a ela porque ela é cheia de poder. Irmão, não preciso me encurvar diante de ninguém, não. Na minha simplicidade, sabe como funciona na minha igreja? Sai lá, ó, o crentezinho com chinelinho de dedo. Ainda funciona com um lencinho enxugando as lágrimas. Não é, irmão? Ele não chega jogando fogo, não. Eu lembro quando eu estava para casar com Thaisa, que uma das profecias que deram para mim foi assim: ei, varão, a tua vai ser assim, ó, os cabelos de fogo, os pés de fogo, as mãos de fogo, as vestes de fogo, e quando ela falar, vai cuspir fogo. Eu digo: pronto, é o dragão Zord, que Deus vai mandar para casar comigo. Tenho até medo de noite dormir com uma pessoa dessa, ela acorda só um pó preto. Né? O primeiro ronco que ela der, já vai me fulminar. Né, irmão? Tenha cuidado com isso. Porque mas não tem aquelas pessoas que chegam na igreja assim: chegou o homem do fogo, agora vamos todo mundo se encurvar diante dele. Você já viu, irmão? Eu já falei aqui, a pregação dos grandes homens de Deus. Quer ver um sonho que o diabo já sabe que eu tenho esse sonho, ele vive tentando pisar em mim. Quer ver um sonho que eu tenho? É um dia pregar num grande estádio de futebol. Não é que um dia eu vi a pregação do Billy Graham. Um grande, diga aí, Jolei, eu pregando um grande estádio de futebol. Vou chorar muito nesse dia. Não sei se Deus vai me dar essa honra. Aquele estádio lotado, mas não é para mim ovacionar, não. É para eu abrir minha Bíblia e pregar para eles. Quem sabe falar do primeiro mandamento e do segundo para eles. Nesse dia eu vou chorar muito. Mas eu ouvi o pastor Billy Graham pregar. E sabe o que é que ele pregava? Os grandes homens de Deus. Ele não inventava. Que eu ouvi uma pregação sobre a túnica de José, que eu não sei onde o homem achou tanta cor na túnica de José. E a explicação de cada cor. E o que Deus queria fazer quando mandou Jacó construir aquela túnica com tantas cores. Eu digo: meu Deus do céu, eu pedi a Bíblia de presente, dê sua Bíblia de presente.
que eu quero aprender como você aprendeu aí, né? Essas verdades que a minha Bíblia não traz isso. E pasmo, me deu a Bíblia de presente. Naquele dia. Agora você escuta os grandes evangelistas pregarem. Eles começam a pregar, aí ele começou a pregar. Sabe qual foi a mensagem que eu vi? Saudoso evangelista pregar. Ele começou a pregar e disse assim: irmãos, e Jesus estava a caminho de uma cidade chamada Naim. E lá na cidade chamada Naim, quando ele se aproximou, ia saindo um cortejo fúnebre. E a Bíblia diz que o cortejo era de um rapaz, filho único de sua mãe, que também era viúva. E Jesus olhou para o coração daquela mulher, e a Bíblia diz que ele se encheu de íntima compaixão por ela. E por causa dela, ele mandou parar o cortejo fúnebre. Tocou o esquife, né? Aí a Bíblia Sagrada, aí ele diz bem assim: e da mesma maneira que o Senhor Jesus teve íntima compaixão daquela mulher, Ele pode ter íntima compaixão de você essa noite. Isso no estádio lotado, irmãos. E sabe o que aconteceu? Centenas de almas aceitaram Jesus por causa dessa mensagem. Você observa, não tinha ali no meio da mensagem, não tinha não precisa de um grande revelamento, não sei de quem, porque a Bíblia já é a revelação de Deus. Você observa, irmão, nós não precisamos nos encurvar diante de ninguém. Sabe por que a gente vem aqui? Sabe por que o nosso culto é pentecostal? Porque o nosso culto ainda é uma adoração ao Deus verdadeiro. No dia que a gente trocar Deus por um grande profeta que vier aqui, ser o pastor dessa igreja, ora, irmãos. Porque no dia que chegar um aqui, que disser assim: irmãos, eu sou a grande revelação de Deus. Tinha um homem que me vendia plantas, não sei se a senhora lembra dele, que ele dizia, eu cheguei lá um dia, ele disse assim, eu disse: ô meu amigo, vou nem dizer o nome dele. Eu disse: ô meu amigo, como é que está? Ele disse: não, me chame de Renovo de Davi. Eu disse: por que Renovo de Davi? Ele disse: porque Deus me revelou que eu sou o Renovo de Davi. Essa cidade será um grande templo, e eu serei a grande pregação para essa cidade. E ele disse: o grande homem que Deus revelou, através de mim, vocês vão ver os milagres acontecerem acarrado aqui. Ele disse: eita! E acredito que foi de gente atrás daquele homem, irmãos. A minha Bíblia diz que se o Espírito não der, a ninguém é dado. Aleluia! Porque a um pelo Espírito é dado os dons de curar, pelo Espírito. Se não for por ele, irmão, por mim, eu posso curar alguém? Posso não, meu irmão. Por mim, meu irmão, eu posso aqui, né, revelar uma grande revelação além do que está na Bíblia? Não, meu irmão. E tudo quanto eu fizer, você imagina, as pessoas que são usadas por Deus e as outras são curadas, na maioria das vezes elas nem sabem que são usadas por Deus. Ele chega aqui, prega a palavra, quando no outro dia alguém chega e diz: naquela hora que o Senhor pregava e dizia que Jesus ia curar, eu fui curado. Porque agora é para Deus, e a gente não precisa se encurvar diante de ninguém. A gente não precisa se encurvar diante de nada. Agora, quer ver uma coisa que tem aqui que me chamou a atenção? É porque a Bíblia diz assim, ó. Olha só, versículo de número 5, diz assim: não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso. Aí a Bíblia diz assim, ó: eu sou o Senhor zeloso. Aí ele diz que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Irmãos, olha como é interessante isso daqui, porque tem pessoas colocando outros deuses diante de si e dizendo assim: sabe por que eu vou ser de lá, eu vou fazer isso? Porque meu pai foi assim, morreu assim, eu também vou ser assim. Uma vez alguém me ameaçou e disse assim: cuidado comigo, que eu sou alemão. Eu entendi bem o recado dele. Quando ele disse assim: cuidado que eu sou alemão. Teimoso não é alemão, teimoso é quem teima com o alemão. Eu disse: é? Aí ele disse: é. Eu entendi que eu não sou bobo, mas o apóstolo Paulo diz: eu me fiz de tolo para ganhar os tolos. Daí eu fiquei olhando para ele, ele disse assim: você já viu um alemão bravo? Eu disse: não, senhor.
Quando ele acabou de falar, eu disse assim: olha, cuidado, que eu também sou descendente de alemão, não é? Também sou. Vim lá do Nordeste, não é? Sou descendente de alemão. Você já viu um nordestino brabo? Aí ele disse: não, cuidado, que rola logo uma peixeira e os patos caem para fora, né? Verdade, tratei no mesmo nível. Porque tem pessoas assim, ele não fala mal dos alemãos não, que meu avô era um cabra macho, de palavra, daqueles que diziam assim: eu não vou, e não tinha que mudar, a não ser que Deus falasse com ele. Aí ele se quebrava todinho, mas quebrantava. Agora, era um homem sério. Fala mal dos alemãos não, irmão, isso não é de Deus não. Porque tem pessoas usando como argumento: eu sou assim, a minha família é assim, a minha casa é assim. Deus visita a maldade dos pais, dos filhos. E a Bíblia Sagrada diz assim, e faço misericórdia em milhares aos que amam e guardam os meus mandamentos. Não é porque os seus pais andaram em desgraça que você vai andar também argumentando que assim você vai ter a bênção de Deus. Você vai ter a bênção de Deus, irmãos, quando você amar e guardar os mandamentos do Senhor. Não é interessante isso? Não temos, irmãos, mediador. O único mediador entre nós e Deus se chama Jesus Cristo. Eu falei da oração, é por isso que eu falo mediador das coisas que são esculturas, semelhantes do céu, da terra, debaixo da terra. Nós não podemos nos encurvar. Agora, quando eu disse oração, a oração é uma conversa que nós temos com Deus. Agora, Jesus disse assim: tudo quanto pedires ao Pai. Quando nós oramos a Deus. Aí ele diz: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome. O único mediador que há entre nós e Deus é quem, irmãos? Jesus Cristo. Não podemos abrir mão disso. Ninguém pode tomar o lugar de Jesus Cristo na nossa vida. Ninguém, irmãos. Aí, se tem pessoas fracas aí, viu? Tem pessoas fracas, não digo aqui na igreja. Aí por fora tem. Estava vendo um rapaz outro dia, há poucos dias, deixou a barba crescer bem grande. Tenho nada contra quem usa barba grande, eu não uso. Mas deixou a barba crescer bem grande. Aí foi para as redes sociais dizer: Deus me libertou dos púlpitos. Deus me libertou dos altares. Deus me libertou do jugo dos templos. E agora eu estou livre para pregar nas ruas. Não sou mais submisso a ninguém. Aí quando na verdade a Bíblia Sagrada diz, e a gente estudou aqui na terça-feira passada, não há nenhuma autoridade que não seja constituída por quem? Por Deus. Já pensou, irmão? Pessoas querem viver sem se subordinar a ninguém, sem se submeter a ninguém, porque não quer obedecer a ninguém. O inimigo querendo que o povo seja desengrejado. O inimigo, irmão, querendo, sabe o quê? Que se colocar como Deus, para que as pessoas deixem de adorar o Deus verdadeiro e voltem a sua atenção às palavras dele. A nossa regra de fé e prática é quem, irmãos? A Bíblia Sagrada. Olhe para a Bíblia. Não é, irmãos? Olhe para a Bíblia. O Senhor fará misericórdia aos milhares, aos que amam e guardam essa palavra que nós temos em nossas mãos. Não é, irmãos? Senhor, olha a maldade dos pais e dos filhos, até terceira e quarta geração. Tire isso da sua mente. Se a sua família errou, você não precisa errar. Eu cuidei de um grupo de pessoas, eu termino aqui, e aquelas pessoas estavam saindo outro dia para matar o outro, para se vingar. Cheguei lá para dar o discipulado no condomínio deles, e eles disseram assim: estamos saindo agora lá para o estado da Bahia. Vamos fazer o que na Bahia? Vamos vingar a morte de um parente da gente. Que mataram quando meu avô era vivo, não sei o que. A gente vai lá agora matar outro parente para vingar a morte. Aí eu fui lá pregar para eles, falar dos 10 mandamentos, não matarás, ninguém tem direito de matar. Ele disse: mas meus pais ensinaram que a gente tinha que matar. Meus pais disseram que na minha casa tinha que ter uma grutazinha com um negocinho lá, para eu me encurvar diante dele.
Eu não vou me desfazer daquilo ali, porque pertenceu ao meu Pai. Eu não vou deixar de fazer isso, porque o meu Pai ensinou que fizesse. Irmãos, mas nós somos libertos pela palavra. O que está escrito, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Só há um mediador entre Deus e os homens. É quem? Jesus Cristo, ninguém mais. Ele é o foco da nossa adoração, irmãos. Deus é o foco, irmãos, da nossa adoração, da nossa glorificação. A gente dá glória a quem? A Deus, irmãos. E só a Ele. Outro dia eu falei, combina glória a Mário Sérgio? Glória a Mário Sérgio nem combina. Glória a Tiago nem combina. Glória a Ezequiel nem combina. Né, irmãos? O único ser do universo que combina glória é a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês e eu termino. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Eu vou terminar dizendo a vocês o seguinte: a todos os que amam e guardam essa palavra, o que é que tem reservado, irmãos? Aos milhares de misericórdia. Aos milhares de misericórdia, Deus derrama sobre a nossa vida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Olhe para mim, eu não vi um anjo essa noite aqui. Se eu ver, eu digo algum dia. Se Deus me der a visão de um anjo, eu falo para vocês. Mas hoje Deus não me deu visão de anjo. Não é, irmãos? Você viu que eu não falei nada que está além da palavra. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Sem que você perceba, essa palavra está purificando o seu coração ainda mais essa noite. Sabe qual é a consequência sobre a sua vida? Você vai contemplar ainda mais as misericórdias de Deus sobre você. Você vai contemplar ainda mais. Como é bom lembrar, não é? Está lá todo mundo com raiva falando contra Deus, mas eu não vou falar, porque o meu Deus, Ele é o meu Deus, o meu Senhor, que me livrou da terra do Egito, da casa da servidão. Não vou fazer outro, irmãos, que se assemelhe a qualquer outra coisa, por maior que seja. Irmãos, eu vou lembrar uma coisa que eu falei para vocês. Tem coisa mais ridícula do que aquele homem que diz que é Jesus? Vocês sabem bem de que eu estou falando. Tem coisa mais ridícula do que aquele homem que diz que é Jesus? Eu já vi pessoas desafiarem ele e dizer: ande sobre as águas, rapaz. Está aqui um copo com água, transforma em vinho. Disseram a ele. Está aqui o meu dedo. Tinha um pau religioso que desafiava ele, né? Aí dizia assim: tome o meu dedo. Você não é Deus? Tome o meu dedo. Irmãos amados, agora está assim de gente seguindo aquele homem. Sabe por quê, irmão? Sabe por que nós não estamos seguindo? Porque nós somos conhecedores da verdade. E a verdade já nos libertou. E as misericórdias de Deus estão sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alegre seu coração, porque você está liberto em Cristo Jesus. Vamos orar, irmão? Vamos agradecer a Deus por essa palavra.